Eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele vai fazer, né? Pelas maravilhas que o Senhor tem feito. Eu quero agradecer a Deus, né? E é importante a gente estar agradecendo a Deus porque só Ele mesmo para fazer as coisas, né? Que Ele tem feito em nossas vidas. Só da gente estar vivo já é um motivo de agradecer, né? E hoje eu quero dar uma pincelada na mensagem que eu fiz, né, há uns dias atrás. Eu postei só a metade da mensagem porque infelizmente eu perdi a metade da mensagem, não consegui, né, terminar aquela mensagem, mas mesmo assim eu postei, né, mesmo faltando um pedaço e deu um pouco de comentário, mas não importa, né? A gente, como eu sempre falo, eu não sou pregadora, né? Não sou. Eu sou uma dona de casa, não sou palestrante. Eu falo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, aquilo que o Senhor manda eu falar, é o que eu faço, né? Então eu quero não terminar aquela mensagem, né? Mas tentar fazer uma outra mensagem, né? Que de algumas coisas que foi comentado naquela que eu comentei na outra mensagem que infelizmente eu perdi, né? E se aquela mensagem eu conseguir salvar uma pessoa, né, ou alcançar o coração de uma pessoa, eu já estou satisfeita, né? Como a mensagem que eu preguei uns tempos atrás, que falava sobre que eu comentei sobre um homem, né, que ele foi para o exército e ele conseguia salvar, né? Conseguiu salvar várias pessoas, né? E parece que ele falava assim: ah, salvei mais um, né? Então, isso é o mais importante. Se a gente alcançou um coração, isso é o mais importante para mim. A verdade é essa, né? E quando o Senhor me dá condições, né, me der uma oportunidade de estar aos pés de Gamaliel, quantos Gamaliéis nós temos, né? Que o Senhor já preparou, que é cheio da palavra de Deus. Um dia eu vou ter essa oportunidade, né, de estar aprendendo, né, e pregar assim, com com conhecimento de verdade da palavra, né? Mas enquanto isso eu vou falando aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração e eu não posso deixar de pregar, porque é a verdade que o Senhor me cobra, né? Então, e Deus sabe, né? Eu posso falar, não, se Deus sabe que eu não estou mentindo, a dificuldade que eu tenho para estar pregando a palavra, mas é assim mesmo, né? Quem prega a palavra do Senhor, né? É, não é brincadeira, não. Eu não vou falar que não é fácil, mas não é brincadeira, não. É coisa muito séria, né? Nós passamos pelo fogo. De repente alguém pode falar assim: ou você bota fogo na mensagem, ou você bota essa mensagem no fogo. Mas na verdade nós estamos no fogo pregando a palavra do Senhor, né? Isso é o mais importante. Estamos passando no fogo. Somos como ouro, né? Passa pelo fogo para tirar toda a impureza, né? E o que sai da gente não é jogado fora. O Senhor ele aproveita, porque tem muitas vidas aí precisando, né, ouvir a palavra de Deus. Eu sei que de repente se eu for pregar para um doutor, ele não vai gostar de ouvir a minha palavra porque a minha palavra tem vários erros, né? Mas se eu for pregar para uma pessoa que não tem tanto estudo, ele vai falar, ele vai entender quando eu falar nós vai. Ele vai entender isso, né? Ele vai saber o que eu estou falando, né? Se eu falar alguma coisa errada, o meu português sai errado, ele vai entender. Então, eu estou pregando aqui, eu estou falando a palavra do Senhor, né? Para o Senhor alcançar aquela pessoa que ele realmente ele quer alcançar. Então, na outra mensagem, o que que acontece? Eu comentei sobre Sadraque, Mesaque, Abidinego, né? E essa mensagem falou bastante ao meu coração, né? E eu estava pensando que eles foram jovens que eles de maneira nenhuma negociaram os princípios deles, né? Mas com certeza eles foram ensinados, né? Eles foram ensinados. E feliz é aquele que tem um pai, uma mãe, que nasceu, né? Aquele que nasceu, na verdade, num berço evangélico. Ele já nasce ali comendo a palavra.
chegar. A verdade é essa, né? Porque a mãe, quando ele já está na barriga, a mãe está cantando, o pai está falando a palavra de Deus, já coloca o nome dele como se fosse um, né? Já coloca o nome dele de anjo, já coloca o nome dele de profeta, já chama ele de profeta, então ele já nasce ali na bênção. A verdade é essa. Então, se mais tarde ele chegar a desviar dos princípios que ele foi ensinado, daquilo que ele aprendeu, né? Porque ele vai crescer ali naquele berço evangélico, ele vai crescer naquela casa, né? Ouvindo a palavra do Senhor. E eu acredito que Sadraque, Mesaque e Abidnego, ele criou assim, ele nasceu num berço evangélico, eu acredito eu. Então, o que acontece? Quando ele foi parar, né, lá na casa daquele rei, que foi oferecido comidas ali, ele não aceitou de maneira nenhuma. E também quando o rei falou que tinha que se ajoelhar ou se prostrar diante daquela estátua, eles também não aceitaram. De maneira nenhuma, não aceitaram, porque eles foram ensinados assim. Então, quem já tem os seus princípios, né? Aquela pessoa que tem um pai e a mãe evangélico, né? Eles ensinam os seus filhos a ser daquela forma, a seguir o que está na palavra do Senhor, a fazer o que é certo. E nós que somos donos de casa, né, que somos evangélicas, né, a gente, de uma certa forma, a gente tenta fazer algumas coisas assim um pouco planejado, né? Nossos filhos, a gente tem filho para servir na casa do Senhor, a gente não quer de maneira nenhuma que eles se percam, né? Que eles se percam, que eles venham fazer coisas erradas. A gente quer que eles venham servir ao Senhor, seja uma mulher de Deus, um homem de Deus, né? E Sadraque, Mesaque e Abidnego, na verdade, eles não saíram de maneira nenhuma do caminho do Senhor. Aí eu fico pensando assim, aquela menina que ele serve ao Senhor de verdade, conseguiu, né, não sair da presença do Senhor, permanecer na presença do Senhor, mesmo quando eles estão longe do pai e da mãe, eles não vão desviar dos princípios deles. Né? Quantos jovens que saem da sua casa, saem do seu país, vai para um outro país estudar, né? Vai para um outro país morar, vai para um outro país, né, trabalhar, vai para um outro país fazer uma outra coisa, de repente, se não é uma pessoa que não serve a Deus de verdade, vai chegar e vai falar, agora eu estou longe da minha mãe, estou longe do meu pai, né? Estou longe da igreja, ninguém aqui vai me ver. Então aqui eu posso fazer o que eu quero, né? Eu como o que eu quero, eu vou aonde eu quero, eu visto da forma que eu quero, né? Eu falo o que eu quero. Então, ele não serve a Deus de verdade. Porque o jovem que faz isso, ou a pessoa que faz isso, que só faz as coisas na frente, né, daquela pessoa, para mostrar as pessoas que realmente são evangélicos, ele não está servindo a Deus. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, ele fez algo bem mais, né? Que chamou bem mais a atenção. Eles não negaram de maneira nenhuma a Deus. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa mais linda. Mas de repente você pode chegar para mim e perguntar assim, mas aonde você quer chegar? A verdade, aonde eu quero chegar é o seguinte, que para a gente ter um futuro melhor para os nossos filhos, não só para os nossos filhos, até para nós mesmos, né? A gente tem que não sair da palavra, não sair da vontade de Deus, não sair dos princípios, fazer o que é certo, ensinar o que é certo para os nossos filhos. Ah, mas eu sou a dona de casa, eu faço isso, eu sempre faço. Mas será que a gente faz mesmo? Será que a gente está ensinando o que é certo? Né? Amanhã, depois, quando as coisas der errado, será que a gente vai poder falar assim, não, eu ensinei o que é certo, está fazendo o que é errado porque quer. Então a gente tem que sempre estar ensinando o que é certo. E muitas das vezes começa onde? Começa na escola. Começa na escola, mas como? Antigamente, eu me lembro que eu já cheguei na sala de aula, inclusive aqui onde eu moro, né? Estou morando agora. Eu me lembro que minha mãe colocou aqui no colégio, e eu não sei o que aconteceu, sinceramente eu não sei, porque eu vou falar a verdade, eu não lembro que eu era uma bagunceira na escola, não. Não sei se eu cheguei atrasada, não sei o que aconteceu. E naquela época,
as professoras usavam um pedacinho de pau, bem mais fininho que um cabo de vassoura. E ali elas batiam na mão da gente. Eu lembro disso. Eu lembro que eu apanhei na mão. Aí eu fico pensando, meu Deus, se é hoje, dá cadeia, dá prisão, dá tudo. Mas a verdade era errado, eu também acho errado, entendeu? Mas eu não tô aqui para reclamar, não, não é isso não. Eu tô falando o seguinte, antigamente as professoras eram respeitadas. Hoje em dia, as professoras não são mais respeitadas. E a gente tem que parar para pensar que os grandes homens e as grandes mulheres saem, né? Elas começam a aprender na escola. Quem ensina é a professora, é o professor, não é verdade? Quem pega na mão do seu filho para ensinar o A, o B, né? É a professora que está ali se dedicando, dá o melhor, né? Dá amor. A vida tem professor que tem seu filho como filho. E hoje em dia, as professoras, os professores não são mais respeitados. Já começou errado aí. E aí os filhos vão crescendo, não obedecem mais às pessoas. As professoras não são mais respeitadas. A verdade é essa. Aí aonde eu quero entrar? Eu quero entrar na parte a gente não está respeitando mais a autoridade. A gente já começa já do maternal. A gente não está mais respeitando mais as autoridades. Essa é a verdade. Aí nós vamos partir para onde? Para os médicos, né? As professoras já não têm um salário bom, não são mais respeitadas. Antigamente as professoras, elas eram respeitadas, muito respeitadas. O salário era muito bom. Hoje em dia o salário não é mais lá essas coisas. Elas não são respeitadas, né? Até que eu ouvi falar que parece que vai ter um aumento, eu já teve, não sei, né? Mas o respeito, eu era bem atendida, aí chegava lá, minha mãe vai morrer, eu vou morrer, alguém vai morrer. Chegava lá, um médico, na maior paciência, descobriu o que a gente tinha e a gente ia para casa feliz da vida, porque Deus tinha nos dado a vitória através daquele profissional. Aí o médico se dedica anos e anos, né? Médicos que se dedicam anos e anos. Aí, o que acontece? As pessoas também não estão mais respeitando os médicos. Antigamente, quando os médicos chegavam, né, os médicos chegou, né, aquele uniforme grande, branco, né, comprido, todo mundo, né, o médico chegou. Hoje em dia, eu tô vendo, assim, às vezes a pessoa quebra o pau com os médicos, não respeita os médicos. Parece que o salário dos médicos também estão desvalorizando, né? As pessoas, quando vê, parece que já tem os médicos que estão enrolando já com os pacientes, não respeitam mais os médicos. Eu sei que há profissional e há profissionais, sim, tem médicos ruins também, mas tem muitos médicos bons, né? E abaixo de Deus, né? Deus colocou os médicos, e eu acho, é a minha opinião, a gente tem que respeitar e a gente tem que prestar atenção, porque já não está respeitando, já não respeitava os professores, agora não estão respeitando mais os médicos, não estão respeitando mais os médicos, sendo que a gente depende dos médicos. E pelo que eu estou sabendo, tem médicos que estão desistindo, já estão partindo para outras coisas, tentando, né, sobreviver. A gente tem que saber que o médico também tem família, o médico também é um ser humano, o médico também precisa de atenção, de alguém, né, que faça de repente alguma coisa por eles. E a gente depende deles. A verdade é essa. Eu, sinceramente, eu não ia gostar, mas hoje o médico não pode ser assim. Imagina você entra no consultório, você encontra um médico jogado, vestido uma roupa qualquer, suado, nervoso, estressado, o salário, né, baixo, já veio de outro serviço para te atender. Já imaginou uma coisa dessa? Eu não consigo imaginar uma coisa dessa. Eu não sei se já está acontecendo, mas pelo que a gente está vendo, pode acontecer. Porque eu acho que o médico não deve ser tratado como um profissional qualquer, né? Né? Um profissional qualquer. A gente tem que fazer tudo para que a gente continue, né, respeitando os médicos, que eles possam ter condições, né? Uma condição boa para nos atender, não ficar correndo atrás, né, de outros serviços, tentando, né, melhorar de vida, aquele desespero, né, ou sendo de alguma forma humilhados ou
aquela guerra danada que acontece isso, né? E diz que os médicos já estão partindo para outras coisas. Tem pessoas que não querem mais ser médicos, ou estão, né, indo para outras profissões, ou trabalhando em outros lugares para poder, né, melhorar a renda deles. Aí, como eu falei, eu sinceramente, já pensou você entrar num consultório e chega lá aquele médico, aquela cena, você não sabe se é o médico, será que é o médico mesmo? Meu Deus, será que isso aqui é o médico? Né? Quem é esse aqui, né? Então a gente tem que ver isso, porque o inimigo ele é sujo. E a gente tem que ver o seguinte, eu tenho observado a saúde da população, o inimigo tem tocado muito na saúde da população. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas é o que eu estou percebendo. O inimigo tem tentado destruir o ser humano através de enfermidades. E se a gente não cuidar dos nossos médicos, a gente vai correr o risco de a gente procurar médico e a gente não achar. Eu não sei se essa é a impressão minha, mas pode acontecer, né? Então a gente tem que tomar cuidado, respeitar os médicos, ver o que a gente pode fazer, né? Para que os médicos tenham uma vida mais tranquila, né? Para que a gente entrar no consultório, tá aquele médico tranquilo, né? Aí a gente tem pessoas que reclamam, mas o médico nem olhou para nossa cara, já passou a receita. Mas às vezes, por ele ser médico, se ele ouvir você falando o que você tem, dor, aonde, tá? Aonde, o que está acontecendo? Não senti isso, realmente ele vai saber o que está acontecendo com você. Tem médico que consegue fazer isso, que é muitos anos de profissão. Agora, tem os médicos que realmente, né, você vê que só Jesus, mas não são todos, e a gente tem que estar atento para isso. E fora outros, né, outras autoridades, que eu não sei se o médico é autoridade, mas outras, eu vou falar de autoridade que realmente também, que eu tenho andado assustado, porque antigamente, dependendo da autoridade, chegava no lugar, as pessoas faltavam deitar no chão para a autoridade passar, era um respeito. Quem é que vem? Vem a autoridade tal, vem fulano de tal, né? Era aquele respeito, tô vendo que o respeito está indo embora, né? Tá indo embora. Outra coisa também que eu tenho prestado atenção, que é a base de tudo, né? É a base de tudo. As autoridades espirituais. Nós temos que estar prestando atenção nisso, porque é isso que o inimigo quer, a verdade é. Eu estou com essa palavra até um tempão. Pode não ser uma palavra profunda, pode eu não estar sabendo falar bonito, mas eu acho que dá para entender. As autoridades espirituais é fundamental para nossas vidas. Nós temos que prestar atenção, nós temos que acordar para a vida, essa é a verdade. Né? Os pastores estão aí para trazer a base, para trazer a palavra do Senhor. É ali que a gente aprende como ensinar os nossos filhos, ali que a gente aprende como, né, se defender das artimanhas de Satanás, ali que a gente aprende como viver, estão os princípios da nossa vida, como a gente deve viver, está na palavra de Deus, na Bíblia. E quem ensina isso para a gente são as autoridades espirituais. E se a gente não se atentar para isso, pode dar ruim lá na frente. Porque, não sei se vocês já prestaram atenção, são pastores sendo presos, pastores que às vezes são impedidos de fazer algumas coisas, né? Pastores que as pessoas não respeitam mais. Essa é a verdade. Sendo que são eles, né, que eles pagam preço, né, para ensinar a palavra. Porque o pastor ou aquele que ministra a palavra de Deus, né, eles estão ali dando a vida deles para ensinar a palavra. E se a gente não tiver a palavra na nossa vida, dá ruim em todas as áreas, na nossa família, na nossa parte espiritual, que é importante a nossa vida espiritual, dá ruim também na nossa vida financeira, entendeu? Porque a gente não vai saber como dizimar, a gente não vai saber como dar oferta, a gente vai achar que aquilo aí não tem nada a ver, né? Quantas coisas que às vezes, por a gente não estar orientado direito na palavra, a gente acha que não tem nada a ver. Ah, não tem nada a ver, não. Não tem nada a ver. Por quê? Porque se não tem ninguém que ensina, como é que a gente vai aprender? A verdade é essa. Então a gente precisa, né, a se atentar a isso, porque se as autoridades, né, elas
for retirada ou de alguma forma for impedida, né, de pregar a palavra, de ensinar, né? Porque às vezes a gente vê vários defeitos nas pessoas que são seres humanos, mas são seres humanos ali que têm o temor do Senhor, essa é a verdade, né? E são eles que nos ensinam, como se fosse um pai e uma mãe, né? Dentro da nossa casa, quem nos ensina as coisas, né? É o nosso pai, a nossa mãe. Aí a gente precisa de uma religião, a gente precisa de uma pessoa para ensinar a Bíblia de acordo. É um pastor. É um pastor. Nós temos que ter pastores, né? E tem que ter pastor também para lutar, né? Por nós, né? Tem que ter alguém que defenda a palavra, que defenda aquilo que realmente, né, é verdade, para que a gente possa aprender. Então nós, como donas de casa que queremos o melhor, né? Como mãe de família, né? Como a gente tem que, de certa forma, né, se atentar para isso. Fazer o que é certo, ensinar os nossos filhos o que é certo, para a gente não venha chorar depois. Porque nós, como mãe, a gente quer o quê? A gente quer que nossos filhos, né, se tornem um médico. Tem mães que querem, antigamente, nosso sonho das mães é que a gente fosse professora. Quem é que sua filha? Sua filha é o quê? É professora. Nossa, é professora, né? Todo mundo já é professora. É o quê? Médico? Médico. Nossa, sua filha é médica, médico, né? Aí, a gente que nós somos evangélicos, e sua filha é o quê? É pastor, né? É pastora, é missionária. Então, nós queremos que os nossos filhos se tornem, né? Se tornem um professor, uma professora, um pastor, né? Um médico. Então, amanhã ou depois, é os nossos filhos que vão estar lá, né? De repente, um presidente da República. Isso pode acontecer, que nada é impossível. Mas para isso, nós temos que fazer o que? Ensinar o que é certo, ensinar os princípios da palavra, né? Para amanhã ou depois, os seus filhos desanimarem, não quero ser médico, não. Eu vi um médico lá, tá assim, estava assado, né? Eu vi a professora quase levando na cara, o médico também, né? Eu vi quem? Eu vi um pastor também, né? Esculachado, né? Quase apanhando, apanhou. Não, não quero isso não. E seu filho vai ser o quê? Né? O que ele vai ser? Então nós queremos que o futuro dos nossos filhos seja o melhor, né? Seja um pastor, pregador da palavra, seja um médico, uma professora com excelência, né? Respeitada, né? Nós temos que lutar para isso, não deixar que o inimigo venha destruir as autoridades, não deixar que o inimigo venha destruir nossos princípios, né? Porque nós somos evangélicas, nós temos nossos princípios, o que é certo e o que é errado. Não é só respeitar, mas nós temos nossos princípios. Nós queremos que nossos filhos amanhã casem, tenham filhos. Nós queremos, né, que meus filhos amanhã, ou seja um pastor, uma pastora, uma missionária, né, seja respeitada, pregando a palavra de Deus, né? Porque aonde tem a palavra de Deus tem prosperidade. A nação que segue a palavra de Deus tem prosperidade. Então, se deu ruim até hoje, nós temos que buscar, né? Buscar o que é melhor para a gente. Ah, mas eu não quero ninguém na política. Eu não quero saber de política. Eu, sinceramente, até pouco tempo também não ligava muito política, não, porque eu sabia que tinha gente lutando. Mas chega uma hora que a gente tem que acordar para a vida, ou Deus que mostra e fala assim, minha filha, né? Você tem que fazer a sua parte. Todos nós temos que fazer a nossa parte, né? Eu estava até lembrando hoje que antigamente o pessoal chamava de dizer assim, a moça casou, o homem dando arroz com feijão tá bom. Que arroz com feijão tá bom o quê? Tá bom o quê? Não tô falando que a gente não deve casar com um homem pobre, não é isso não. Não casou? Vamos lutar para a gente ter uma vida melhor. Vamos fazer o que é certo para a gente ter uma vida melhor. Vamos os dois trabalhar e ter uma vida melhor, né? Vamos estudar, vamos trabalhar, vamos juntar, vamos, né? Vamos economizar, vamos fazer, vamos acontecer, porque é assim. É pobre, mas a gente vai lutando, ter uma vidinha melhor, né? Mesma coisa, é a gente saber, né? Tomar as decisões corretas, não. Tá bom assim do jeito que tá, o governo tá bom, a vida tá boa, tá tendo arroz de feijão, carne pra gente comer, tá bom. Não é assim que funciona. Não é só arroz e feijão, não.
né? Você quer amanhã ou depois colocar seus filhos numa escola particular. Ah, mas como é que eu poderia dizer? É um colégio público, tem muito colégio público, meus filhos estudam em colégio público, mas amanhã depois você quer pagar um curso de inglês, você quer fazer alguma coisa, né? Quer que o seu filho de repente faça uma faculdade, vai pagar com o quê? Né? Vamos lutar para a gente ter um futuro melhor. Vamos lutar, não tá bom não, arroz e feijão tá bom não, nossos filhos merecem o melhor. Eu vi uma pessoa falando assim, não, você tá bom pra caramba, né? Tá bom por quê? Não, pelo menos comida a gente tem, a gente não vive só de comida não. A gente, né, nem que seja pegar de vez em quando, né, um Uber, pegar não sei, ir para uma quinta, tirar um final de semana, comer, beber, brincar um pouquinho, né? Ou de repente pagar a prestação, uma viagem para algum lugar, ficar um tempo lá com a família. Aí Jesus, a gente seguindo os princípios corretos, né? Deus tem poder para fazer coisas melhores em nossa vida, né? Então não é só com arroz e feijão, não. É uma carne melhorzinha, é um passeio de vez em quando, né? É uma roupa melhorzinha, né? Mas o que? Tanta coisa boa que o Senhor tem pra a gente não pode ficar aceitando, né? Migalha, a verdade é essa. Deus tem muita coisa melhor para nossas vidas, para os nossos filhos. Hoje não tem, mas amanhã nós vamos lutar para a gente ter. Né? Que chega uma época realmente que a gente não tem condições, mas conforme a gente vai colocando Deus na frente, Deus vai dando condição, né? Passar um final de semana em algum lugar. Não é só de arroz e feijão. Não, arroz e feijão tá bom, não tá bom não, né? Mesmo que a gente, né? A gente é dona de casa, faxineira, sei lá o quê, mas a gente lutando, Deus dá condição dos nossos filhos ser algo melhor lá na frente. Como eu falei, ser um médico, né? Ser uma professora com uma excelência, né? Mas o que? Ser não sei, Deus pode fazer grandes coisas, né? Então a gente não tem que se conformar, mas para isso nós temos que fazer certo, votar certo, fazer tudo que é certo, para que a gente não venha chorar depois. A verdade é essa. Então essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, né? De repente não é aquela, como eu falei, não é aquela palavra profunda, mas foi essa que o Senhor colocou no meu coração, para a gente acordar para a vida, né? A verdade é essa. De repente eu falei alguma coisa errada aqui, que não está batendo, mas pelo menos eu tenho observado e é isso. Inclusive eu até recebi um vídeo falando sobre o que está acontecendo com os médicos. Tem um ano que postou, só que na época eu não estava podendo ver. Mas pelo que eu estou sabendo é isso mesmo. Os médicos estão partindo para outras, né? Outras alternativas, se a palavra é essa, trabalhando dobrado, né? Alguns estressados, outros, né? Doentes. E a gente tem que atentar para isso, porque a gente tem que saber que eles também são seres humanos e a gente tem que se alertar para isso, porque infelizmente o inimigo está aí para matar, roubar e destruir. Então, destruindo, os professores acabam a educação, destruindo os médicos acaba com a saúde, destruindo, né? A gente não participa da política, não. O jeito que tá bom, não tá bom. Todo mundo sabe que não tá bom, a verdade é essa. Ah, não, agora a gente vai partir então para a parte espiritual. Os pastores não são mais respeitados, né? Que traz a mensagem do céu para a gente, que a gente deve fazer ou não, os princípios, o que é certo, também não. Não, deixa para lá. Não podemos fazer isso. Está mexendo em todas as áreas da nossa vida. Temos que acordar enquanto é tempo. Então acordem enquanto há tempo. A gente não pode ficar dormindo. Chegou a hora da gente se levantar, né? Buscar a Deus de verdade, né? Buscar a Deus de verdade. Essa é a palavra. Fazer o que é certo para que a gente não venha chorar depois, né? O povo unido, colocando Deus na frente, ele vence. Então, essa é a palavra que eu estou deixando para vocês. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor.